Tudo bem. Bom, neste bate-papo, então, nós vamos analisar, né, como eu já havia dito, os pontos de vista de três movimentos doutrinários distintos. Né? Nós vamos falar sobre o materialismo, que é uma doutrina referente à vida após a morte, que algumas religiões, que são religiões muito populares no Brasil, de fato, no mundo religioso, no mundo evangélico, né? Algumas delas são consideradas seitas, e aí nós vamos falar um pouquinho até da diferença da seita para uma denominação. Lá no finalzinho eu vou falar sobre isso. Seita, denominação e o cristianismo que se propõe ser autêntico, né? Mas o materialismo vai ser bem interessante, nós vamos tratar dele primeiro. Vamos falar sobre o espiritismo, tendo como base que o espiritismo, com relação à vida após a morte, ele tem algumas nuances. Por exemplo, existem várias doutrinas que compactuam com a doutrina espírita, mas nós vamos falar aqui sobre o espiritismo kardecista, ok? Que é muito comum no Brasil. Existe, por exemplo, o espiritismo indiano. Só para você ter noção de uma diferença, o espiritismo indiano, esse conceito espírita, né, que nasceu inclusive com um veio forte vindo do hinduísmo, dessa conceito oriental, né, é de que no hinduísmo a pessoa, o ser humano, o corpo físico da pessoa padece, mas o espírito dela pode retornar, pode reencarnar como vegetal, animal ou mineral, né? No caso do kardecismo, a reencarnação ela não é concebida no reino animal, vegetal, nem mineral. O animal, se quiser considerar assim, seria o ser humano, né? Então, no espiritismo kardecista, só a reencarnação em seres humanos. Já no hinduísmo, não. Pode ser um animal, como um rato, uma cobra, um elefante, uma vaca, como pode ser também uma árvore, um sândalo, por exemplo, ou pode ser um mineral, uma pedra, um diamante. Eles creem que a reencarnação pode, só para ter um nuance aí. Então, nós não vamos abordar as várias variáveis do espiritismo. Nós vamos pegar mais a que está presente aqui no país, que é o espiritismo kardecista, ok? E também vamos falar sobre a visão de vida após a morte do catolicismo, que sofreu recentemente algumas mudanças, né? Só estou pontuando aqui, dando um toquinho para a gente poder aguçar um pouco a curiosidade. Mas uma coisa que mudou recentemente na vida após a morte foi a extinção do limbo, né? No catolicismo, há duas regiões interessantes que a Bíblia não relata, né? O purgatório e o limbo. O limbo, vão para lá as almas de crianças que morrem sem ser batizadas. É um lugar frio, é um lugar escuro e de lá elas nunca saem, ok? Nunca saem. O purgatório já é um lugar em que pessoas que foram batizadas na igreja, mas não estavam em ordem com a sua vida espiritual, elas vão para esse local para purgar, para pagar, sofrer, para que talvez possam sair de lá. E daí vem toda uma cultura, como inclusive acender vela, missa, oração e tal, pelo morto, né, pela alma do morto, para encaminhá-lo nessa jornada. Mas essa mudança da extinção do limbo é bem recente, né? Aí nós vamos tratar e ver algumas dessas questões também envolvendo o catolicismo, que é assim a doutrina predominante com relação à vida após a morte no país, né? Uma das grandes veias doutrinárias, tá bom? Mas antes de entrarmos, né, propriamente disso, no contexto em si do materialismo, nós vamos definir alguns termos e algumas palavras, né, que são muito usadas quando se conversa, quando se estuda a respeito de vida após a morte, ok? Então, uma das palavras é Hades. Já ouviu falar em Hades? A Disney tem desenho animado que tem lá o Hades, então o Hades é muito famoso. Hades é um dos filhos de Zeus e ele foi punido e foi expulso do Olimpo por Zeus e se tornou então o príncipe do mundo
a, do mundo inferior, né? Então, Hades, na verdade, é um deus do Olimpo, da mitologia grega, responsável ou que cuida, ou que está lá por uma punição, cuidando do mundo dos mortos, né? O mundo inferior, ok? E que, por conta disso, o lugar, esse mundo inferior, também recebeu o nome de Hades, ok? Você lembra daquele texto que Jesus estava em Cesareia, em Banaias? Ele estava conversando com os apóstolos e ele perguntou para os apóstolos: escuta, quem que o povo diz que eu sou? Mateus capítulo 16, né? E aí Pedro, né, os discípulos disseram: olha, uns dizem que o senhor é um profeta, que o senhor é um rabi, né, Elias. E aí Jesus fala: e quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E aí Jesus então diz: muito bem, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue, né, que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E chamarás agora Pedro, que significa pedra pequena, e sobre esta rocha, né, esta afirmação, edificarei a minha igreja. E aí Jesus solta essa, ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Ou seja, na perspectiva de Jesus, o mundo dos mortos, né, o Hades, se ele fosse uma cidade ou um castelo, as portas dessa cidade, as portas deste castelo, não iriam resistir aos golpes da igreja, né? É muito ativo isso, quer dizer que a igreja arrebenta com as portas do Hades e ela pode tirar, né, as pessoas de lá, ou que estão a caminho de lá, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E sabe onde ele disse isso? Ele disse numa região que nós vamos ver logo mais, que é onde há alguns templos, né? Um templo para Hades, outro templo para Pan. São 3 templos que há nesse lugar. E no templo de Hades lá tem uma gruta com um pequeno lago ali que eles acreditavam ser a porta do Hades, um dos portais que conduzia ao inferno. Então Jesus, quando ele faz esse ensinamento lá em Cesareia, né, de Filipe, ele faz exatamente ali próximo com a vista para aqueles templos, aquelas ruínas antigas, onde havia o que se dizia que era um portal do Hades. Até hoje tem. Se você for um dia visitar Israel nessas viagens, geralmente eles também, nas caravanas, vão até Banaias, e lá eles mostram as ruínas do templo, aquele lago que ainda tem lá, que sai um rio que vai, um riacho que vai encontrar com o Jordão. Então, é muito, muito famoso isso. Mas Hades, ou Aidos, né? Esse sufixo A é de negação, como anormal. A de anormal, esse prefixo significa negação, não normal. Anormal é não normal. Então, A é de não e eido é de ver. Então, aqui é de não ver, ok? Hades, portanto, significa o mundo invisível, o mundo que não se vê, que não se percebe, desconhecido, não visto, mundo dos mortos. Então, foi adquirindo essa concepção por conta da mitologia de uma região inferior, abaixo da terra, que Hades cuida, que se tornou o próprio nome dele, o nome do local, se referindo aí ao mundo dos mortos. Olha, esse processo de mudança de palavra, adquirindo novos sentidos, é muito comum. A própria palavra igreja, quando Jesus usou, ela nunca tinha sido usada para se referir ao povo de Deus. Nunca foi usado. A primeira vez que Jesus usa a palavra igreja é em Mateus 16, nessa passagem que eu citei, e depois em Mateus 18, quando ele fala a respeito de ligar ou desligar alguém, né? Também ali da igreja. Então, diz-o a igreja. E a palavra igreja também sofreu um processo de sentido, no sentido de ser hoje aplicada apenas a questão religiosa. E na época de Jesus ali, não. Igreja tinha uma conotação muito diferente
dessa que nós temos hoje, né? Era algo popular, era uma reunião de pessoas na praça ou assim por diante, né? Tudo bem? Só para pontuar. E a palavra Hades, ela corresponde à palavra Sheol em hebraico, né? Agora, Hades não é o inferno, ok? Nós vamos ver isso, como sugerem algumas traduções. Então, nós vamos ver aí algumas ocorrências desse vocábulo Hades, né? Hades, do ponto de vista do Novo Testamento, é uma região espiritual, ok? É uma região espiritual que tem duas áreas. Então, uma área é o inferno ou Tártaro, lugar de sofrimento, e a outra área é o paraíso, o seio de Abraão. Então, veja bem, na concepção bíblica, Hades é o mundo dos mortos, mas ele não é o inferno. O inferno fica no Hades. Lá em Campinas tem um bairro chamado São Bernardo. Tem lá a primeira congregação da igreja lá de Cristo em Campinas, foi no bairro São Bernardo. Existe uma avenida chamada Amoreiras que corta esse bairro em duas partes, São Bernardo de baixo e São Bernardo de cima. É tudo São Bernardo, mas um é de baixo e outro é de cima. O Hades é um bairro, se quiser pensar assim, só para como uma figura, né? É um bairro que ele tem uma divisão ali, é uma região que tem uma divisão. De um lado temos o Tártaro, ou o inferno, e aí temos do outro lado paraíso ou seio de Abraão. Então, o mundo dos mortos em si é o Hades, mas o inferno não. A gente se refere às vezes a inferno como o mundo dos mortos, mas inferno é o mundo dos mortos onde vão quem? Segundo a teologia bíblica, são os espíritos das pessoas sem salvação, ok? Um salvo não vai para o inferno, ele vai para o Hades, mas ele vai para onde? Para o seio de Abraão, para esperar a volta de Cristo lá no paraíso, né? Ok? Então, Hades é um lugar de espera, uma região espiritual de espera do ponto de vista bíblico. Então a gente vê lá em Mateus 11, 23, por exemplo, esse vocábulo aparecendo, ó. Tu, Cafarnaum, quando Jesus estava pregando as cidades ali, à beira-mar do Mar da Galileia. Elevar-te-ás, porventura, até os céus? Descerás até o inferno? Inferno aqui aparece, na verdade, lá no original como Hades. Na nossa tradução está inferno, em algumas traduções, mas no original aparece lá Hades, né? Mundo dos mortos, ok? Não é a palavra inferno em si. Atos 2, 27, outra vez que aparece aí o vocábulo, né? Hades. Porque não deixarás a minha alma na morte. Olha só, a tradução foi feita aí dizendo não deixará minha alma na morte. Contudo, no original, Hades. Então, morte aqui, ela está personificando, né, está fazendo uma referência ao mundo dos mortos, né, ao Hades em si. Lucas 16, 23, no inferno, mais uma vez a tradução aqui inferno, mas no original é Hades, estando em tormentos, né? Então, quando fala Hades, tormento, nós já sabemos que se refere ao Tártaro, né? Ao lugar de sofrimento, ou a região do Hades de sofrimento, que aqui pode ser chamado inferno, mas no original é Hades o vocábulo, ok? Depois nós temos aqui Atos 20, 13, a morte e o além. O além, além do que? Além da vida, na região sobrenatural e espiritual dos mortos, né? A morte e o além. A tradução lá foi feita assim, mas o vocábulo é Hades, né? Entregaram os seus mortos. Então, aí é aquela passagem do grande julgamento, né? Em que Deus está no trono, Jesus está julgando lá, e a morte e o além, o Hades, entregaram seus mortos para serem julgados, ok? Então, Hades é o primeiro vocábulo. O segundo, que nós já havíamos visto, também é Sheol. Sheol em hebraico quer dizer túmulo, ou morada dos mortos, né?
onde que um morto tradicionalmente vai habitar, né? O corpo da pessoa? No túmulo, no Sheol. Okay? Também é usado no sentido pejorativo, né? Para significar o mundo dos mortos, mas a inferência é aí para túmulo ou morada dos mortos. Palavra usada no Antigo Testamento. Então vejamos algumas passagens em que aparece a palavra Sheol. Lembra que nós só estamos fazendo o que aqui? Nós só estamos estabelecendo algumas palavras que são usadas nesses estudos, mas que é bom a gente saber, tá? O significado. Esse material todo vai estar depois disponibilizado amanhã para você, já que você pode baixar, ou se você quiser, você pode acessar pelo YouTube também, tá lá, ok? A Gênesis 37 e 35, chorando descerei a meu filho até a sepultura. Então olha a palavra sepultura aí na tradução, no original, Sheol, sepultura. Salmos 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Aqui, na nossa tradução, aparece como morte, mas no original é Sheol. Então veja, sepultura, morte. Né? E Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno. Aí aqui tradução aparece inferno. Veja, sepultura, morte e inferno, mas no original, Sheol. Então, o vocábulo é usado para se referir a túmulo, para se referir ao mundo dos mortos também, mas mais especificamente a sepultura, e pode ser traduzido aí como foi por essas palavras aí, ok? Agora, propriamente, a palavra inferno, propriamente dito, ok? Inferno. A palavra hebraica para essa correspondente literalmente a inferno é Geena, né, ou Geena. É derivada das palavras Gai, que significa vale, mais a palavra Rinom, que significa lamentação. É o nome de um vale que fica a sudoeste de Jerusalém, onde os judeus, eles no passado sacrificavam seus filhos a um deus chamado Moloque, jogando-os numa fornalha que ficava no estômago dele. Né? No Novo Testamento, representa o lugar de sofrimento para os perdidos. Esse lugar aqui, ó, então aqui você vê a mesquita, né? É do domo lá, ó, de ouro, né? Aí tem aqui o muro da cidade, e aí você vê aqui, tem um cemitério aqui, né? A porta aqui para a chegada do Messias, e aqui embaixo é o Vale de Rinom. Aqui tem outro cemitério também, Monte das Oliveiras fica mais para o lado de cá. Então esse é o chamado Vale de Rinom. Aqui também chegou a ser o lixão da cidade. Né? Já foi uma época aí onde se jogava lixo. Então esse aqui é uma estatueta de Moloque. Né? Aquele deus com cara de touro, meio humano, que tinha uma fornalha no seu ventre e crianças eram sacrificadas aqui, jogadas aqui. Os judeus chegaram a fazer isso nesse local aqui, ó, Vale de Rinom. Né? E era um lugar que queimava constantemente, como acontece em muitos lixões pelo mundo. Né? Havia muito... Então esse lugar, essa referência de crianças sendo sacrificadas, fogo, queimar, lixão, tudo isso gerou essa mítica que gerou essa palavra Rinom, que significa aí uma alusão a um local dos mortos e de sofrimento, né? O inferno, ok? Temos aqui então a morte em si, que é a separação entre o espírito e o corpo, quando o corpo para de funcionar, ok? Então, são palavras que vão aparecer bastante aí no nosso bate-papo, para a gente ter uma noção disso. Então, nós vamos falar primeiro aqui sobre o materialismo em si. Né? Qual que é o princípio do materialismo? O materialismo ele parte do princípio de que o ser humano ele não é constituído de espírito. Portanto, ao morrer, ele acaba com sua existência. A saga do homem seria viver e desta vida se prover do máximo,
né? O que ele puder, do que ela puder proporcionar, satisfazendo aí os seus desejos acima de tudo. Isso é uma linha de pensamento, tá? Materialismo puro em si. Ah, o mundo e tudo que nele há gira em torno do homem. Então, o materialismo, em relação à vida após a morte, o homem é o centro de tudo e morreu. Ele é um organismo finito. Quando morre, ele volta os seus elementos voltam, né, à Terra e ele então para de existir. Simplesmente isso, ok? Isso é o materialismo puro em si. Agora, o materialismo religioso. Então, quando o homem ele morre, a sua existência é encerrada e não resta mais nada além do esquecimento de sua memória. Algumas religiões, então, o que é que elas fazem, né? Elas desenvolveram doutrinas com base neste fundamento, nesta concepção aí do materialismo. Os adventistas, os testemunhos de Jeová, por exemplo, partilham esse ensino em suas doutrinas, ok? Esse ensino é chamado de aniquilamento. Né? O que acontece? Morreu o corpo, deixou de existir, o espírito é aniquilado. Não é? Esta é a concepção veio do materialismo religioso, ok? Então, falando um pouquinho aqui sobre os testemunhos de Jeová. Então, no movimento Testemunho de Jeová, ele surgiu com um jovem chamado Charles Taze Russell, né? Ele em Arlington, ele não concordava com alguns ensinamentos adventistas, ele teve uma breve passagem no adventismo, né? E por não concordar com algumas visões ali do ensino adventista, ele se autoproclamou conhecedor da verdadeira interpretação da palavra, né? E Deus o havia então encarregado de pregar esta verdade à cristandade. Então ele deu início a um movimento conhecido como Sociedade Torre de Vigília, que no início era chamado de os estudantes da Bíblia. Ele juntou um grupo e esse grupo exaustivamente estudava textos bíblicos e a conclusão que eles chegavam sobre esses textos bíblicos era publicado e as pessoas, os demais adeptos ali, então seguiam as orientações desta cúpula, dessa comissão aí, não é? Depois eles passaram a ser conhecidos como testemunhas de Jeová. Isso aí por meados, começa na década de 1870, ok? Já o Adventismo é um pouco anterior, né? O movimento adventista ele começou com a Igreja do Advento. Essa Igreja do Advento, ela basicamente tinha pessoas que eram da Igreja Metodista, alguns da Batista, não é? E eles então se reuniram. William Miller é o nome do fazendeiro lá no Kentucky, nos Estados Unidos, que começou esse movimento chamado Igreja do Advento. Eles não eram do sétimo dia, nem guardavam sábado, nem nada, não é? Foi exatamente por algumas complicações aí de predestinar a volta, né, de Jesus, que não deu certo. O mais tarde esposo da Ellen White, ele havia profetizado que Jesus voltaria e ele deu duas datas para a volta de Jesus. A primeira não deu certo, aí as pessoas foram lá esperar, teve uma decepção tremenda. Ele disse que foi um teste, então foi uma segunda data, também não deu certo. Aí depois a Ellen White, a noiva dele, então afirma que Deus estava testando o pequeno rebanho e aí ela recebeu por inspiração várias revelações. Ela é tida como uma profetisa e o que ela diz é inspirado, tanto quanto a palavra de Deus, né? Esse é o conceito originário. A Igreja Adventista sofreu várias divisões, mas esse é o conceito originário do Adventismo do sétimo dia, ok? Com base aí na visão dela. Então, nestes movimentos, tanto o Adventismo quanto o Testemunho de Jeová, o materialismo ele surge, mas com algumas adaptações, né? O espírito é aniquilado quando a pessoa morre, não há inferno e sofrimento eterno. O argumento, então, ele parte do princípio de que Deus, sendo um Deus essencialmente amoroso e bom, como que ele poderia criar um lugar
de estado de maldade Ah, saiu. contínua, não é? Mas eu não quero. Como que ele poderia fazer isso? Criar uma região espiritual em que continuamente há o mal, sendo ele essencialmente bom, né? Então, se não há inferno, não há Geena, então os espíritos são aniquilados onde? No túmulo, no Sheol, né? Quando o corpo morre. Então, essa doutrina leva o nome de, como eu já falei, aniquilamento. Então, veja bem, resumindo aqui, nós temos o materialismo, então, que vai tratar do conceito puro e simples de que o ser humano é um organismo, é a ciência, ok? A biologia. Ele morre e acabou. A vida é isso. Esse conceito ele migrou também para o mundo religioso. Sobretudo aqui no nosso país, no Brasil, duas religiões que têm em comum essa doutrina do aniquilamento do espírito. Não é? Não existe inferno, não existe um lugar de sofrimento eterno. Deus não poderia fazer um lugar assim, não é? Idealizar um lugar assim, porque Deus é essencialmente bom, então não tem como. E depois que a pessoa morre, o fim dela é no Sheol também, é na sepultura. Então é muito parecido. Não fosse o fato de que o Adventismo ele e o Testemunho de Jeová, eles creem na vida após a morte. Não é? Então o Adventista, ele é Adventista porque ele crê que ele vai para o céu. Então o céu para eles existe. Para o materialista puro, não existe. Morreu, acabou. É o aniquilamento total, não existe nada do outro lado. Só somos um organismo que quando morremos não tem nem céu nem inferno, acabou. Já o materialismo aplicado ao mundo religioso, não existe o inferno, mas existe o céu. Ok? Então, no caso do Testemunho de Jeová, existe o conceito da vida eterna, só 144 mil na doutrina deles vão viver no céu, o restante das pessoas vão viver neste planeta que será transformado. Né? Deus vai transformar esse planeta e as pessoas vão viver aqui sem a maldade. Essa é basicamente a doutrina. Nós não vamos entrar em outras linhas doutrinárias dessas duas religiões, nós estamos falando porque são presentes, muito presentes no país, e eles são duas veias de doutrina religiosa que migraram do materialismo, ok? A única diferença é essa, que o materialismo não crê no céu, e eles dois aqui creem um no céu e outro nessa terra transformada além do céu, onde um pequeno rebanho só que vai viver lá com Deus, ok? Essa é a base do materialismo e do materialismo religioso com as duas principais religiões aqui no nosso país, tá bom? Então, quais são as passagens bíblicas? Algumas delas, não dá para pôr todas aqui, mas as principais que são usadas. Existe assim, várias passagens que eles vão usar também no livro de Eclesiastes, mas não foi abordado aqui. Tá? Só colocamos algumas. Então, lá em Salmos 31, 12, olha só. Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. Então, aqui, na visão dos materialistas, a ideia de que o esquecimento está ligado à morte. Quando morre, depois de um tempo, acabou, cai no esquecimento, um vaso quebrado. Finalizou o seu propósito. Ali em Salmo 115, 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então não há atividade. Né? É isso que eles interpretam aqui. No mundo dos mortos não tem atividade. Acabou. Viveu, acabou. Eclesiastes ali 9, 3 a 5 vai dizer, porque sua memória jaz no esquecimento. Aquela ideia de morreu, acabou, o que resta é o esquecimento. Mateus 10, 28, eles vão afirmar também, tendo uma interpretação do texto que diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eles vão entender aqui que tanto a alma como o corpo quer dizer aniquilamento. Né? Então, aquele que pode fazer é Deus. Né? Deus pode, aí eles dizem, Deus, tá vendo? Deus destrói a alma e o corpo lá no inferno, acabou.
não tem mais nada depois. 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Passagem que fala a respeito do nosso corpo, né? Nós somos o santuário, nosso corpo é santuário. Se alguém destruir a morada do Espírito Santo em seu corpo, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ele entende aqui que destruir significa aniquilar também. Significa a existência dessa pessoa foi selada. 2 Pedro 3,7, o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Haverá um juízo seguido de uma destruição. E mais uma vez eles interpretam destruição como aniquilamento. O espírito simplesmente para de existir. O espírito não é eterno. Né? De quem? Dos homens ímpios. Okay? Então são algumas passagens, tem outras, mas aqui é só para a gente dar uma ideia do universo de passagens que trata desse tema e que interpretam assim. Eu vou dar uma dica aqui para você entender esses textos, né? Pelo menos a maioria deles aqui. Esses de Salmos ali, Eclesiastes, né? O que está sendo dito no Antigo Testamento, no geral, sobre o Sheol, o mundo dos mortos, é do ponto de vista de uma pessoa viva. Do ponto de vista de uma pessoa viva, o morto faz alguma coisa? Acabou, né? Para ele. Nessa dimensão, nesse espectro, né, onde nós vivemos, na nossa realidade de existência, morreu, acabou, literalmente mesmo, acabou, não tem mais jeito. Vai virar nome de rua, nome de praça, né? E se for muito lembrado, olha só em que nível vai ser, né? Você se lembra do nome dos seus 8 bisavós? Ah, você não sabia que você tinha 8 bisavós? Pois é, todos nós temos 8 bisavós, né? Então, se você não se lembra do nome dos 8, veja em que proporção você lembra. De 1, 2, 3, 4, enfim. Significa que os seus bisnetos, muito provavelmente, também não vão lembrar nem do seu nome. Ok? Então, do ponto de vista de nós que estamos vivos, quem morreu foi para o mundo do silêncio, do esquecimento. Quebrou mesmo, não tem mais volta, não pode fazer mais nada. Desapareceu, sumiu. É a perspectiva que você está olhando, observando, analisando. Então, aí faz muito sentido. Né? Agora, do ponto de vista espiritual, aí a gente tem que analisar juntamente com várias outras passagens bíblicas que é que nós vamos fazer mais na frente. Tá ok? Então, há um erro na interpretação dessas passagens, né, que já aconteceu no passado. E nós vamos, depois que eu falar isso aqui, nós vamos parar para o primeiro debate aí, tá bom? Primeiro papo. Então, há um erro de interpretação aqui, né, que já aconteceu, como eu disse aqui, no passado, com a seita dos saduceus. Okay? A seita dos saduceus. Que era uma seita importante na época de Jesus. Na época de Jesus havia 3 seitas, duas delas mais importantes e famosas: o farisaísmo e os saduceus. E havia também os essênios, né? Só que esses eram eremitas, viviam no deserto, viviam isolados, né? Então os saduceus eram liberais e os fariseus eram rigorosos, eles eram nacionalistas, né? Muito tradicionalistas, né? E se opunham como seitas, né? Agora, os saduceus, eles são os precursores aí no judaísmo do aniquilamento. Então, a seita dos saduceus, e os saduceus, basicamente, eram uma seita formada e liderada por sacerdotes que trabalhavam no templo, ok? Tem essa característica. Os fariseus era a seita de homens de bem, homens que guardavam a lei, mestres da lei. Quando você vê lá mestres da lei, escribas, fariseus, estes aí são basicamente associados, ok? Aos fariseus. O farisaísmo, né, a seita dos fariseus, ela vai aparecer na Babilônia, no exílio, quando o povo de Israel foi levado por Nabucodonosor e o templo foi destruído. Não podia mais ter adoração. Ficaram 70 anos sem adorar a Deus, sem sacrificar animais, uma geração inteira. Quando eles voltaram para Jerusalém,
eles não sabiam mais como ofertar, como fazer um sacrifício. Né? Se alguém foi levado com 1 ano de idade para a Babilônia, voltou com 71. Então foram muito poucos que voltaram, mas muito poucos mesmo, e os que voltaram nem viram o templo, muito provavelmente. Né? Então, os saduceus, eles eram aceitos dos sacerdotes, enquanto que os fariseus se desenvolveram lá na Babilônia, onde foi criada a sinagoga, a casa de oração. Foram os fariseus que criaram a sinagoga. Em Jerusalém não havia sinagoga, quando havia templo. Sinagoga só existia fora de Jerusalém. Era preciso 10 homens judeus para poder fundar uma sinagoga. Okay? Esse costume vem daquela conversa que Deus teve com Abraão lá em Sodoma e Gomorra. Né? E Deus falou, Abraão, por fim da história, Abraão disse, e se tiver lá 10 pessoas, né? 10 pessoas boas, o Senhor não destruiria? Aí Deus falou, olha, se tivesse 10 pessoas eu não destruiria. E aí Deus foi embora. Ou seja, daí veio a tradição de se tiver 10 homens judeus, eles fazem uma sinagoga. E aí tem no mundo inteiro sinagoga. Hoje tem sinagoga em Jerusalém porque não tem templo. Então, mas no passado não tinha. Ok? Os essênios eram eremitas, como eu já disse, tinha uma comunidade forte deles num vilarejo nas montanhas, né, chamado de Qumran, às margens, perto do Mar Morto. Então, no caso dos saduceus, que são os que precederam aí os adventistas, né, os testemunhos de Jeová, eles que são os predecessores da doutrina do aniquilamento, eles não criam no Espírito, não criam em anjos e não criam em ressurreição, nem criam na vida eterna. Né? Era aniquilamento. E nós vamos ver isso no texto de Mateus 22, 23 a 33, com correspondência depois em Lucas 20, 27 a 40. Não precisa, se você quiser acompanhar com sua Bíblia, tudo bem. Nós vamos, antes de fazer essa leitura e vermos esse tema abordado por Jesus, nós vamos dar uma parada para nosso bate-papo. Então, só fazendo aí um fechamento. Né? Então, o aniquilamento, o materialismo puro e simples é viveu, morreu, acabou. Tá? O cientificismo vai dizer isso. Somos apenas orgânicos. Trazido isso para o mundo religioso, só termina, o inferno não existe, uma região em que vão pagar os pecados, vão sofrer, não existe, só existe o céu. E na doutrina do Testemunho de Jeová, além do céu, existe a renovação da terra, onde os bons, os que vivem segundo a doutrina lá, vão viver aqui na terra. Então essa é uma adaptação do materialismo aplicada apenas à aniquilação do espírito, porque Deus é essencialmente bom e não pode ter um local que exista com o mal, ok? Eu vou sair aqui da tela por enquanto, depois a gente volta para esse texto, para alguns comentários, perguntas, algo que você queira fazer só nessa primeira base aqui. Muito bem, se alguém quiser falar, fique à vontade, pode levantar a mãozinha lá naquele, pode abrir o seu som, dar um toque. A gente vai tentar respeitar aí, para não ter... são muitas pessoas, né? Então, fique à vontade. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? O Luiz Cunha levantou a mão. E depois o Felipe aqui embaixo, se eu não me engano, é isso? Então, Luiz, pode falar primeiro, depois o Felipe. Espera aí. Alex, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Eu só queria tirar uma dúvida com você. Se pudesse explicar de uma forma mais clara para a gente, qual a diferença entre alma e espírito? Se há diferença, se são a mesma coisa? Pois porque alguns textos deixam a gente meio confuso, né? Exato. Então, boa pergunta, excelente pergunta. Né? Existe muita polêmica por causa de, por exemplo, aquele Shema, né? De toda a minha alma, todo o meu espírito, toda a minha força, entendimento. Blá. Então, vamos voltar. Lembra de Gênesis, lá no início, quando Deus fez o homem. Então vamos ver, eu vou citar, eu vou falar, você vai lembrar se você conhece o texto. Né? Então, Gênesis diz que Deus, do pó da terra, do barro, a palavra Adão significa isso, vermelho, né, como barro. Então Deus fez um boneco
e formou um monte, eu não sei especificamente se foi um monte de barro, um boneco, tal, mas do pó, ele fez o homem. O que Deus usou ali? Matéria orgânica, né? Usou a terra, usou o barro, ok? Matéria orgânica. E o texto diz que Deus então soprou no homem o seu espírito. E o homem se tornou alma vivente. Então veja bem, com base na citação mais antiga que nós temos na Bíblia sobre a concepção do que era o ser humano. O ser humano ele é parte orgânica, parte espírito. Duas coisas distintas, ok? Orgânico e espírito, que quando se fundem, se tornam uma terceira. Você tem o café e você tem o leite. Você junta café com leite e vira uma terceira coisa. Você tem a tese e a antitese. Você junta, vira uma síntese. Então, o ser humano, ele é uma dicotomia que virou uma tripártida, ok? Então, de dois, Deus formou um e esse um é a junção dos dois, é um terceiro, tá? Então, o homem, ele é matéria, espírito, que fundido se torna uma alma vivente. Ok? Espírito, matéria, alma vivente. Agora, a palavra alma, muitas vezes, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, aparece para se referir também a espírito. A gente usa isso, uma alma penada, né? Então, alma também assumiu essa conotação de se referir a espírito, sem problema algum. Várias palavras, elas sofrem ao longo do tempo, em inúmeras culturas do mundo, variação do seu significado. Você só precisa contextualizar isso para poder saber se determinada palavra sofreu alteração ou não. Por exemplo, quando Jesus usou a palavra batismo, ele usou dentro de um contexto que significava literalmente o verbo imergir, né? Imergir alguém. Isso é o verbo bapto, na língua grega. Com o passar do tempo, as palavras vão sofrendo transformação. Por exemplo, hoje nós temos a palavra batismo aplicada a capoeira, a navio, né? Quebrar uma champanhe no casco do navio. Até gasolina é batizada hoje em dia. Então a gente tem a aplicação do termo de uma forma negativa, significando adulteração. Não tem nada a ver com o batismo bíblico de Jesus. Por quê? Porque é comum as palavras sofrerem alterações. A própria palavra igreja, num certo sentido, sofreu uma alteração inclinando-se para o lado espiritual hoje em dia. Então veja bem, o que eu quero dizer com isso é que a palavra espírito significa o espírito do ser humano mesmo, aquele que Deus colocou em nós, provém de Deus, imagem e semelhança de Deus. É a parte sobrenatural, espiritual nossa, é o espírito com letra minúscula. Na convenção que há no mundo religioso, espírito com letra minúscula é o do homem, espírito com letra maiúscula é o de Deus. Então, o corpo é a matéria orgânica que, como Deus disse lá em Gênesis, volta ao pó, né? Vai virar adubo, ok? Então, olha, a dúvida é a seguinte, porque, por exemplo, a gente entende que a alma, então, iria para o Hades, por exemplo. E Eclesiastes, por exemplo, Salomão diz que o espírito volta a Deus. Uhum. Então, seria essa divisão futuramente também, não? Uhum. Se você entender espírito de uma maneira mais primitiva, pura e simples, é ele que volta para Deus, o corpo vai embora. Agora, se você quiser usar a palavra dentro de um contexto em que ela passou a significar alma, também. Então, porque em alguns contextos a palavra alma vai significar espírito. Entendeu? Você tem que contextualizar para poder entender. Nós vimos agora, nessas passagens que nós lemos, que a palavra Sheol, por exemplo, numa passagem é alma, túmulo, sepultura, na outra é inferno, na outra é morte. Por que isso? Porque depende do contexto em que está sendo colocado. Essas variáveis, elas são normais. Tanto na linguística, no vocábulo que nós usamos no mundo coloquial, no mundo normal, como também acontece no mundo bíblico, né? Palavras sofrem essas variações. Então, o que volta para Deus é o espírito. Mas em alguns casos você pode dizer a alma, se você estiver se referindo ao espírito. Agora, o homem, ele deixa de ser uma alma vivente quando ele morre. Porque aí há a dicotomia, a separação.
O corpo morre e fica só o espírito. Então ele deixa de ser aquilo que Gênesis disse, uma alma vivente. Okay? Então vai depender, meu irmão, do contexto da passagem e a palavra que foi usada no original. Muitas vezes a tradução que foi feita, os tradutores optaram pela palavra alma, e ali seria espírito, na verdade. Então depende. Alex, dá para encaixar uma perguntinha aí? O Felipe primeiro, depois você, Giovanni. Nessa tua resposta aí, antes que fuja. Então, Pode deixar o irmão falar, irmão. Aí depois deles, na pergunta foge. tá bom, então. Então vai lá, Giovanni, depois o Felipe. Nesse exemplo que tu deu, então, quando morre o espírito, a carne morre, o espírito fica. Para onde ele vai? O Hades? Pode ir lá para... Isso. Então, aí é que tá. O que nós estamos fazendo primeiro nós não estamos vendo diretamente o ponto de vista bíblico, tá? Nós estamos primeiro vendo o materialismo, depois nós vamos ver o espiritismo, depois nós vamos ver o catolicismo. Aí depois nós vamos ver os textos bíblicos e vamos fazer a comparação com estas doutrinas, tá ok? Mas do ponto de vista geral, quando uma pessoa morre, ela vai para o Hades, quer seja ela cristã ou não, salva ou perdida. Ela não vai para o céu, ela vai, no contexto da teologia do Novo Testamento, ela vai para uma região de espera. Ela vai esperar o quê? Ela vai esperar a volta de Cristo. Então, quando falece algum irmão e a gente diz, ela foi para o Senhor, temos que entender que essa expressão foi para o Senhor, ou está com o Senhor, está no sentido de que ela está, como a teologia do Novo Testamento afirma, numa região espiritual chamada Hades, numa região dentro do Hades chamada Paraíso ou Seio de Abraão, aguardando a volta de Cristo. Paulo diz isso. Ele diz que quando o Senhor voltar, trará consigo, né, ressuscitarão primeiro aqueles que já partiram e assim por diante. Tá bom? Felipe. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Só contextualizando, né? Acredito que eu vou ajudar bastante, que eu também trabalho no Hospital Espírita. Tá. Então, isso vai ajudar bastante. E você dando referência ao Tártaro e ao Seio de Abraão, uma parábola que Jesus deixa é do rico e do Lázaro também, né? Porque é uma parábola diferente, ele cita nomes também. Aí fala do Lázaro, que ele estava no seio de Abraão, e o rico, ele diz que há uma separação, né? Tanto que a pessoa que está de um lado não vai para o outro. Uhum. E outra coisa também importante, se a gente for ver também Hebreus 9, 27, né? A gente vai estar... existe um morreu uma somente vez. Perfeito. E as passagens mais simples também entende as mais complicadas, né? Igual João 3,16, né? A vida é eterna, né? Uhum. E tem outras passagens. E dando referência, eu queria depois você desse mais uma explanada, igual eu trabalho no Hospital Espírita, mas eles frisam muito aquele 1 Samuel, capítulo 7, sobre a feiticeira de Endor, né? Quando nós chegarmos, Felipe, no Espiritismo, aí nós vamos falar exatamente essas passagens emblemáticas aí, não é? Algumas possibilidades. Você tá certo. A coisa, quando chega no Espiritismo, é muito sedutora, porque o Espiritismo ele tem aparentemente uma explicação para tudo, não é? Muito atraente, até porque, embora nós vivamos num país católico, boa parte dos católicos eles têm uma simpatia muito grande com o Espiritismo, embora sejam doutrinas completamente opostas. O catolicismo não prega e não crê na reencarnação, o Espiritismo crê. E no catolicismo, Jesus é o Salvador. No Espiritismo não existe um Salvador. No Espiritismo você mesmo se salva tendo várias vidas, né? Em vários karmas, né? Ou reencarnações em que você vai se depurando, né? Pela caridade até se tornar um espírito de luz. Então no Espiritismo não há um Salvador. Jesus ele não é uma pessoa que salva os demais por causa da obediência. No Espiritismo você é o seu Salvador no sentido de uma purificação com base em várias vivências, né, ou não. E aí você vai habitar em outro planeta, né? No Espiritismo, pouca gente sabe disso, mas o nosso sistema planetário aqui na Terra, na verdade, são fases
do conceito da existência espiritual no espiritismo kardecista. A Marte e os planetas aqui na Terra, no nosso sistema solar. Mas nós vamos chegar lá, Felipe. Valeu. Tá, de nada, irmão. Alguém mais? Aqui o Sérgio Luiz. Eu não consigo ver todo mundo, então você tem que levantar. Boa noite, Alex. Boa noite, irmão. Pediram para me ativar o meu som, mas eu vou deixar o Sérgio falar. Tá. E depois o Humberto. Então, Alex, a gente vê que todas as doutrinas aí já não aceitaram a Bíblia desde Gênesis, né? Porque Deus, ele dá certeza. Se desobedecer, né? Adão e Eva desobedecem, é morte. Não tem jeito. Não tem, né? Já está falando certamente. Mas vem Satanás, o grande marqueteiro mentiroso, propagandista, falar, não é bem assim. Deus de amor, como você falou, né? Deus de amor não vai mandar vocês para o inferno. Isso não existe. Vai acabar tudo em pizza, né? Então, certamente, vocês não vão morrer, não. Não é bem assim, não. Deixa disso. Aí começa a vir as doutrinas, né? Porque cada um vai interpretando de um jeito, né? Um é materialista, outro é catolicista. E outra coisa, mas também a gente vê o seguinte, Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, mais certo do que a morte é o julgamento, né? Porque a gente não sabe quando Cristo volta, que certamente alguns de nós não morreremos, seremos transformados em um corpo corruptível e incorruptível. E aí eu teria uma pergunta. Por exemplo, eu não gosto de chamar ninguém de moleque, é a questão de palavra, por causa do Moloque. Eu estou correto ou estou errado? E a outra pergunta seria a seguinte, em que momento que nós estamos escritos no livro da vida? Tá. Não, Moloque não tem nada a ver com moleque. Mas se eu não me engano, moleque é uma palavra de origem africana. Eu lembro de... Mas no próximo eu trago isso aí, ou se alguém souber aí. Mas não é relacionado a Moloque, não. Tá ok? E com relação a escrito no livro da vida, se deduz que é exatamente no momento em que a pessoa nasce de novo, né? Então, quando uma pessoa é batizada, ela passa da morte para a vida. Isso na teologia do Novo Testamento. Significa, então, que as pessoas pecadoras, antes do batismo, elas apenas existem. Quando elas passam, existem em pecados e delitos, ou seja, estão mortos espiritualmente. Quando o batismo ocorre, lá fazendo o paralelo com Romanos capítulo 6, versículos de 1 em diante ali, então essa pessoa passa a viver diante de Deus, ela se torna filho, deixa de ser criatura para se tornar filho. João capítulo 1 vai dizer isso, né, no Evangelho de João, que todos aqueles que creram no Senhor deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário haver uma transformação. Então essa transformação, esse nascer de novo, é entendido pela maioria, e eu vou junto com eles, né, de que o seu nome é escrito, então, no livro da vida, registrado lá, né, pelo fato de crer em Jesus, ser então, batizado, ok? Para te ajudar, Alex, a palavra moleque vem do quimbundo moleque, significa literalmente filho pequeno, ou garoto. O quimbundo é uma das línguas bantas, da família linguística nigério-congolesa, falada em Angola, África. Exatamente isso aí. Eu não lembrava de todo, mas é isso. Nós temos agora, antes de Cecília, né, nós temos o nosso irmão José Humberto. Ok. Só complementando o que o irmão falou, né, tem essa confusão que você citou, né, da Igreja Católica, de uma contradição, né, da mistura, né, um sincretismo de ensinos religiosos. Né? É mais um erro, né, propagado, né, por Satanás, para dizer que tudo é aceito, né? Que todos os caminhos são verdadeiros e todos levam a Deus. Né? Quando você aceita, a verdade é que quando você aceita, né, todas as verdades, você torna-as todas erradas, né? Ou, de uma certa forma, dizendo, né, Deus não existe no frigir dos ovos, né? Aí acaba tudo num ateísmo, né? Você aceita tudo, então acaba que nada sendo a verdade. Exato.
Muito bem. Sabe que o primeiro fenômeno mediúnico foi exatamente a manifestação de Satanás em forma corpórea de uma serpente, né? E nós vimos que lá naquela incorporação, ou naquela fenômeno mediúnico, o que ele chegou a trazer como argumento para questionar a palavra de Deus com a desobediência do homem e da mulher ali, foi o fato de dizer que o homem não morreria, enquanto Deus disse que ele morreria, né? E a morte ali, evidentemente, não se tratava ainda da morte física, diretamente. Indiretamente, sim, porque eles comeram e não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, né? E, consequentemente, trouxeram sobre si também a morte física, né? Orgânica ali. Então, nós vamos ver, quando formos estudar do ponto de vista da Bíblia, que aí sim, desse ponto de vista, nós sabemos que quem diz que não há morte, ou quem mexe com essa questão mediúnica, na verdade é Satanás ali, né, originalmente. Deus não, Deus dá a ordem. Satanás é que manipula isso tudo. Agora, temos que entender que Satanás não faria nada daquilo se Deus não permitisse, né? Satanás, ele se separa de Deus, ele entra em guerra com Deus antes da fundação do mundo. Foi lá no céu que a coisa começou, né? Depois veio para cá. Então isso é um outro questionamento que talvez vai dar tempo na terceira, lá no quarto estudo, bate-papo, a gente vai tratar um pouco sobre essa questão do que aconteceu no céu, que respingou aqui na terra para nós. Vai ser uma coisa bem interessante. Acho que a Cecília tinha algo, e Cecília e depois Melissa, e a gente retoma. Certo. Pela terceira vez esquece do meu nome, mas amém. Também. É que eu não estou olhando você, eu estou olhando ali A terceira vez, mas amém. O Rodrigo já se tocou já. Tá certo. Amém. Boa noite a todos, a paz em Cristo, sem brincadeiras. Alex, eu gostaria que você me explicasse Mateus capítulo 12, versículo 18, que diz: eis aqui o meu servo em quem escolhi, o meu amado em quem a minha alma eu me alegro, ou me compraze, né? Uhum. E porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Uhum. Como é que você me explica essa diferença da alma e espírito aqui? Olha lá. Espírito aí está com letra minúscula ou maiúscula? Espírito está com letra minúscula. Não, no final do 18. Isso, ele está com letra minúscula. Na minha está com letra maiúscula. Pode... mas você está usando que tradução? João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida atualizada. Que edição que é? Segunda ou primeira, você sabe? Segunda. Pô, a minha também. Então a minha é João Ferreira de Almeida, segunda edição, e Espírito no versículo 18, na parte B, ali é letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo de Deus. Eu estou usando um aplicativo, deixa eu ver aqui a do papelzão mesmo. Uhum. Qual que é o texto, irmãos? Mateus capítulo 12, versículo 18. Isso. Ok, tá com letra maiúscula. Isso. Então, letra maiúscula. Então aqui é Espírito Santo, certo? Isso. De Deus. Então vamos lá para a parte A. 18. Eis aqui o meu servo, Uhum. que na aplicação é Jesus. Isso. Que escolhi o meu amado, a quem minha alma se compraz. Então, lembre-se que aqui é uma profecia, certo? Então, do ponto de vista da escrita do texto por Isaías, lá atrás, se trata de uma perspectiva do profeta. Agora, na aplicação dessa profecia, que a maioria não sabia o que significava, foi Jesus quem deu o significado, ele está dizendo, alma aqui se refere ao quê? A Deus como pessoa. É a alma de Deus aqui, como um ser eterno, como um ser espiritual, ok? Então, Deus, na sua existência como pessoa, como ser, ele tem como servo o escolhido, o amado, que é Jesus, e sobre ele
agirá o seu espírito. Ali é uma alusão à alma como Deus, como um ser, como uma pessoa. Mas tem que entender que isto está escrito por um profeta que é Isaías. Então, muitas vezes você vai ter esse fenômeno na profecia, ela trata da perspectiva humana e depois, quando ela é cumprida, ela é revelada como algo sobrenatural, espiritual, entendeu? Existem muitas... Eis que a Virgem dará à luz a um filho, por exemplo. Nós sabemos, no Novo Testamento, que aquilo era uma profecia referente a Maria, mas se você for ler o texto lá em Isaías, quando vai falar da Virgem, você vai ver que é um texto que se aplica ao contexto daquele momento que foi escrito. E tem profecias que têm até duplo significado até. Depende de onde ela é usada para você entender, porque ela tem um duplo acontecimento. Por exemplo, Joel 2, quando fala sobre o Espírito. É um duplo entendimento. Tanto o Espírito seria derramado sobre os gentios, como sobre os judeus, como sobre os gentios, sobre toda a carne. Agora, se eu levar literalmente que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, toda, então seria todos os seres humanos à face da terra. Não é todo mundo. É todo aquele o quê? Todo aquele que decide escolher. Então, quando você vai tratar de profecia, você tem que levar em consideração duas coisas básicas. Primeiro, o que aquilo significou para o autor quando ele escreveu. Segundo, a aplicação que foi dada quando ela foi citada como um cumprimento de algo que foi profetizado. Tem profecias que nem quem profetizou sabia que era profecia. Isso só vai ser revelado depois na aplicação, quando um autor do Novo Testamento usa aquela referência, ou o próprio Jesus, por exemplo. Tá? Mas espírito aqui em letra maiúscula é o do santo, alma que se refere a Deus como pessoa, como um ser, não é? E Jesus aqui é o escolhido, o servo. Ok, valendo. Tá bom. Obrigado. Nada. Tinha uma irmã. Tem um Sérgio aí que está pedindo para falar, o irmão Sérgio. Vamos deixar só mais essa irmã e o Sérgio, e a gente para voltar, senão não dá tempo. Quem era a irmã? Eu não lembro agora. O Alex, tá me ouvindo, Alex? Tô. Era a Melissa, mas ela não tem mais pergunta. Tá bom, então. Então, Sérgio, só você. Abre o som. Agora. Na NVI não fala alma, Alex. Posso ler como está aqui? Pode. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Uhum. Pois é. A NVI preferiu talvez não usar a palavra alma para se referir pelo fato de que eles já colocaram como se fosse o próprio Deus dizendo em primeira pessoa, né? Então, não havia necessidade de fazer uma referência, já que eles adotaram como se Deus estivesse falando direto, e não o profeta falando de Deus. Mas é esse o espírito da coisa. Tudo bem? Vamos voltar lá então? Vamos lá. Ok, nós paramos aqui, né, nos textos de Mateus 22. Então vamos relembrar aqui rapidinho. Lembra, os saduceus, os liberais, não acreditam em vida após a morte, não acreditam em anjo, não acreditam em ressurreição. Ok? Os fariseus acreditam em anjo, acreditam em vida após a morte, acreditam em ressurreição. Tá bom? E aí, veja como essa teologia do aniquilamento, do materialismo, ela não procede, né? Quando a gente chegar lá para ver os textos bíblicos, vai ficar mais claro ainda. Mas eu queria só pegar uma passagem de várias, para a gente poder olhar isso rapidamente e começar a perceber o erro, não é? Dessa doutrina aí que os religiosos pegam. Vamos lá, então. Aqui. Então, o texto está em Mateus 22,
23 a 33. Não é? O que está acontecendo aqui? Jesus está ensinando, tem uma multidão lá com ele, os discípulos estão junto também, e aí os saduceus, eles promovem ali algo para pegar Jesus, né? Eles têm um ardil, uma armadilha para expor Jesus publicamente. Eles são religiosos do templo, são pessoas que o povo tem de renome, e Jesus ali está ensinando, eles se aproximam então de Jesus. Agora, vamos imaginar que nós somos parte da multidão. Vamos fazer esse exercício mental. Entendeu? Como se fosse um filme passando aí na sua mente. Então Jesus está ensinando, todos nós estamos ali em volta, daqui a pouco vem um grupo de religiosos, vestido com as indumentárias sacerdotais e tal, vem. Não é? E nós já sabemos que essa turma não gosta de Jesus. E aí a gente está lá, agora eu quero ver o que vai acontecer, a chapa vai esquentar. Né? Então a gente já está ali agora em expectativa. Então diz lá, naquele dia aproximaram-se deles alguns dos saduceus, que dizem, olha o que Mateus fala, não haver ressurreição. E lhes perguntaram, mestre, Moisés disse. Então eles fundamentaram em Moisés. Não é? Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão, na sequência, casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. A lei do liverato, ele está citando aqui. 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher e o seu irmão casou, e assim sucedeu com o segundo, terceiro, até o 7º. Versículo 27. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então, é um enigma, né? Eles estão querendo colocar Jesus aqui em xeque, né? E a resposta é brilhante. Sabe, quando eu leio esse texto, eu fico sempre pensando, com todo respeito que eu vou falar aqui, tá? Eu fico pensando nesses pastores mais famosos, desses religiosos, né, mais famosos do Brasil, como se fossem os saduceus. E Jesus. Será que chamaria atenção um encontro desse? Chamaria, né? E aí, Jesus vai de cara, né? E aí no versículo 29, olha o que ele diz para todo mundo ouvir. Errais. Já pensou? Se a gente estivesse lá no público, os caras fazem uma pergunta, a gente está olhando para eles. Daqui a pouco, eles terminam a pergunta e a gente vira o olhar para Jesus. Aí, Jesus, a primeira palavra que Jesus diz é, vocês estão totalmente errados. Que ousadia de Jesus, hein? Que coragem. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí arrasou, né? Erram por 2 coisas. Grave bem isso para que eu e você não sejamos como estes. Porque errar por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus é grave. É grave. E note bem, quem fez essa pergunta são religiosos, hein? Pessoas, entre aspas, de Deus. Conhecidas como homens de Deus. E Jesus chega para eles e dizem isso. Será que hoje em dia é possível que pessoas tão renomadas, com tanto conhecimento bíblico, podem errar também por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Como, por exemplo, o sumo sacerdote Caifás, né? Que fez tanta coisa errada contra Cristo. E estes aqui também. Então, patente religiosa, meus irmãos, não significa nada, tá? Agora, conhecer as Escrituras e o poder de Deus é tudo. Então, versículo 30. Aí ele vai começar a responder. Porque na ressurreição, então Jesus crê, haverá uma ressurreição. Nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. O texto de Lucas vai deixar mais claro para a gente, logo mais a gente vai ver. Mas ele está querendo dizer que, primeiro, haverá a ressurreição. E no mundo, na vida após a morte, na ressurreição, o amor eros, a área sexual, não será
não existirá, não será, não acontecerá. Né? Você pode até perguntar como vai ser isso. Então, creia no poder de Deus. Né? Porque, embora o sexo seja muito bom, né, evidentemente, lá nos céus, Deus tem preparado para nós uma existência para a eternidade com Ele, que este tipo de amor não acontecerá. Né? Então, versículo... então será como os anjos do céu. Então os anjos são assim. Né? Aí quando chega aqui então no versículo 31, ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, então ele responde primeiro sobre a questão de com quem a mulher ficaria. Com ninguém. Não haverá isso no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, quando ressuscitar? Aí ele vai citar um texto, e aqui, meu irmão, escute bem isso, porque isso aqui é um presente para nós. Um presente de Jesus para nós. Né? Ele diz: não tendes lido o que Deus vos declarou? Ou seja, vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não têm lido as Escrituras? Muita gente lê as Escrituras, muita gente conhece as Escrituras, mas não vê o óbvio. Sabe citar de cor, mas não tem entendimento. É o que Jesus está querendo dizer. Vocês conhecem o texto. Vocês leem isso sempre. Que texto? Aí ele vai dizer, versículo 32, né? Não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ou seja, quando lá na sarça ardente, quando Moisés foi chamado no Monte Horebe para libertar o povo do Egito, ele estava lá arrebanhando as suas ovelhas, ele viu um arbusto que se queimava e não se consumia, ele chegou perto para olhar, Deus falou com ele: tira as sandálias, porque o lugar que estás é santo. Ele tirou e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aí Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Em que tempo verbal está o verbo ser ali no início do versículo 32? Eu sou. Está no presente, né? Primeira pessoa ali, está no presente. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Sabe o que ele quis dizer com essa resposta? Ele disse: olha, vocês leem esse texto sempre. O texto em que Deus se revela para Moisés dizendo quem ele é. E ele usa o verbo ser no presente. Ele diz: eu sou o Deus. Porque se não existisse vida após a morte, Deus errou aqui. Ele deveria ter usado o verbo no passado: eu fui. Porque se aniquilou, se não existe mais, então Deus só é eterno. Então Deus diria: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Mas Deus, ele não está errado. Embora Abraão, Isaque e Jacó já estivessem mortos, o texto está dizendo que Deus é um Deus de vivos, porque ele usou o verbo no presente. Então Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Então como é que não existe ressurreição? Então veja, eles conheciam a Bíblia, eles liam isso aí, eles sabiam isso de cor, mas eles não tinham a concepção do entendimento, do conhecimento verdadeiro, do poder de Deus. E lendo esse texto não conseguiam ver o óbvio que estava ali, né? Que há ressurreição sim. Então veja que com um tempo verbal, Jesus destruiu uma doutrina milenar dos saduceus. Milenar. Só para a gente ter uma noção de como um tempo verbal pode mudar toda a história. Então, é isso que acontece com estas pessoas que falam sobre o aniquilamento. Elas estão ignorando o conhecimento da palavra em relação a outros textos, e até aqueles mesmos que eles interpretam errado. O ideal é que quando um bom estudante da Bíblia estuda, ele vai ver as passagens sobre aquele tema e vai buscar harmonia nelas. E se ele não estiver conseguindo entender, o problema não é da Bíblia, o problema é dele. A Bíblia nunca vai entrar em contradição. Jamais Jesus vai dizer, por exemplo, haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade, se não existe isso. Isso seria uma mentira. Ele não pode mentir. Então a falta de entendimento é nosso, né? Não da palavra em si. Entendeu?
Então, só para ter uma noção de que quando nós chegarmos lá para estudar os contextos bíblicos, as passagens, nós vamos ver coisas assim muito interessantes, muito legais, que era óbvio e a gente às vezes nem via, nem nós mesmos. Então, quando as pessoas ouviram aquilo, ficaram maravilhadas ali, né, da doutrina dele. Ok? Agora o texto de Lucas, para a gente fechar. Olha só que interessante o texto de Lucas. Só aquela parte da resposta. Então lhes acrescentou Jesus. Aqui é a resposta de Jesus aos saduceus. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, ou seja, aqueles que estão na eternidade. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, é apenas uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Não é? Então, um texto corrobora com o outro texto. Isso é bom. Mas esse aqui é um pouquinho mais detalhado, vamos dizer assim. Então, esse é o ponto. Após vermos, então, as bases, quando nós terminarmos de ver o aniquilamento, o espiritismo e o catolicismo, essas principais doutrinas, aí nós vamos ver, então, os textos bíblicos em seus contextos, e aí vamos cruzar essas doutrinas e vai ficar muito mais claro. A nossa intenção agora é só dar uma pincelada, tá? Mas o que nós estamos propondo mesmo é ver só esses princípios mais fundamentais dessas doutrinas. Eu não vou entrar em tanto detalhe assim, tá ok? Muito bem, vamos abrir para a segunda parte de perguntas e comentários, e aí a gente então vai partindo aqui para os finalmente.